E nós damos continuidade à rodada de entrevista com os candidatos ao governo de Pernambuco, hoje conversando com Ana Patrícia, do PCO, Partido da Causa Operária. Ontem, o Tribunal Regional Eleitoral indeferiu a candidatura dela porque o partido não apresentou o CNPJ do Diretório Estadual. Mas como o convite já havia sido feito, então mantemos a agenda. Seja bem-vinda, candidata. Boa noite. Boa noite ao povo pernambucano. Boa noite, Helena. Ontem, seus eleitores foram pegos de surpresa com essa decisão do TRE que eu acabei de falar. Mas essa decisão cabe recurso. Então, a partir de agora, quais são os trâmites? O PCO entrou com recurso ontem à noite. Temos que esperar ser julgado e continuamos com a campanha normalmente, porque isso é um direito que cabe a cada candidato. A senhora é agente comunitária de saúde, mas a senhora não tem experiência ainda na política, nunca foi candidata a um cargo eletivo na política brasileira e já começa se candidatando ao governo de Pernambuco. O que faz a senhora acreditar que está preparada então para essa missão? Na realidade, a nossa candidatura ela tem um significado muito grande, que é a luta contra o golpe de Estado que aconteceu em 2016. Então, assim, independente de governo, de plano de governo, o importante é denunciar o momento que estamos vivendo hoje no Brasil, que é de ruptura democrática. A senhora, como eu falei agora há pouco, a senhora é agente de saúde, ou seja, tem experiência nessa área, e a senhora falou que na área da saúde, se for eleita, vai ouvir funcionários de hospitais públicos do estado de Pernambuco para ouvir propostas. Então, de fato, qual seria a primeira proposta, se eleita, para essa área, a área da saúde aqui em Pernambuco? Sentar, fazer uma auditoria primeiro, fazer uma auditoria cidadã da dívida, porque você não pode fazer um planejamento sem saber qual é realmente o estado do setor da dívida do estado. Então, assim, sentar com o profissional também, para poder saber quais são as demandas que cada setor tem, é fundamental, porque o funcionário que está na ponta, é quem sabe os problemas que a saúde pública passa. A senhora sente bem isso, porque a senhora é dessa área também, né? Exatamente. Mas, além de ouvir o funcionário público, os funcionários dos hospitais, existe alguma proposta já definida ou planejada para essa área de saúde? Exemplo, construção de hospital ou dar continuidade às obras que já começaram, algumas obras estão em andamento, obras de hospitais, construção de hospitais, por exemplo, já existe no seu plano de governo algum projeto já definido para a área da saúde? Primeiro, reorganizar os que já existem, e ampliar o programa de saúde da família, que é tão fundamental na vida do pernambucano. Quem tem sabe o quanto é importante. Agora a gente sai um pouquinho, então, da área da saúde para falar um pouco de educação. A senhora promete fortalecer o ensino público aqui no estado. Mas quando a senhora fala em fortalecer o ensino público, qual seria a área prioritária? Por exemplo, no seu plano de governo, inclui também a ampliação das escolas em tempo integral em todo o estado? Fortalecer as que estão, ampliar para o interior do estado é fundamental, porque o pessoal que está no interior fica refém de ter que vir para a cidade para poder estudar, e isso fica difícil até para as pessoas que são pobres. E outra coisa, não fica um acesso amplo da população que mais precisa do ensino público. Então, seria ampliação também das escolas em tempo integral? Também. E para a escola técnica também? Existe alguma proposta? A mesma coisa. Interiorização das escolas técnicas é fundamental. Os jovens, eles ficam muito sem alternativa no interior e muitos, inclusive, vão para a vida do crime por falta de oportunidades. A senhora propõe a desmilitarização da polícia militar, mas na prática, para quem está em casa entender bem, o que significa, como seria isso? Primeiro que tem que se haver uma aproximação da polícia. A polícia, quando ela é militar, ela é repressiva.
Nós precisamos transformar essa polícia numa polícia comunitária. A comunidade ela precisa saber que existe um equipamento do Estado próximo dela, como é o agente comunitário. Seria um policial, né, que tivesse intimidade com a comunidade para tentar solucionar seus problemas antes que ele realmente chegasse a se agravar. E tem previsão também de concurso público, então, para essa área, como é que funcionaria? No caso, nós já aproveitaríamos o efetivo que nós temos, né? Primeiro, conversaríamos também com esses profissionais para saber como é o trabalho deles, né? Porque nós sabemos também que o policial, além dele ser repressor, ele também é muito reprimido. Então, para isso, precisa se conversar com a instituição. E na área da segurança pública como um todo, não só vendo essa questão da polícia militar, qual é o projeto? Reforçar, né, a conversa, o diálogo com a sociedade, melhorar na educação, na saúde, né, porque o pessoal pernambucano não vê um retorno de seus impostos. Apesar da PEC, né, que está congelada, e outra coisa, a primeira coisa que o governo tem que se juntar com o povo para derrubar essa PEC que congelou os gastos públicos, que é uma coisa arbitrária, é um ato inconstitucional, inclusive, porque o dinheiro dos impostos da população, né, não vai ser passado, vai ser congelado e as pessoas vão continuar pagando seus impostos e ele não vai ser repassado para a população, ao contrário. Em vários momentos, a senhora fala, inclusive aqui na entrevista falou também, em ouvir os trabalhadores para a construção dos projetos, como, por exemplo, ouvir os funcionários de hospitais públicos para construir projetos na área da saúde pública. Mas quando a gente fala de assunto polêmico, por exemplo, a senhora se mostra a favor da legalização da maconha, da liberação do porte de arma, redução também da maioridade penal, a descriminalização do aborto. Então, tem alguns assuntos... Redução da... Não, ao contrário, desculpa, é isso. Então, tem alguns assuntos polêmicos levantados no seu plano de governo, e aí eu fico com um questionamento. Na hora de definir essa proposta de governo, esse plano de governo, a senhora também ouviu a sociedade? Houve essa conversa também na hora de fazer essa definição? Não, é a experiência que nós temos, né, no dia a dia. É necessário, a violência no combate às drogas é muito grande, justamente pelo fato de ser repressivo, né, não ser legal. Então, assim, nós somos, do PCO, nós somos a favor, sim, da liberalização. Então, aí fica minha questão. Ouviu também a sociedade, de alguma forma? Boa parte da sociedade, sim, aceita isso. E, assim, não vai ser uma coisa sem ser conversada, sem ser estudada e sem ser explicado. Todas as ações, elas precisam de uma explicação, não moral, né? Mas uma questão de saúde pública. A senhora disse também que o PCO, ele não acredita nas eleições, né? É um partido que ele acredita na revolução do trabalhador. Só que a gente está dentro de um processo eleitoral. Então, como explicar isso, essa convicção do partido para o eleitor? É porque nós precisamos da eleição para falar sobre política. Nós não acreditamos na eleição porque o trabalhador, na realidade, ele fica de fora, né? Uma candidata como eu é raro na sociedade. Então, eu acho que aqui em Pernambuco eu sou o primeiro caso. Então, estamos em 2018 e há esse atraso todinho da sociedade, porque justamente não há uma competição de igualdade. Hoje, Pernambuco... O trabalhador enfrenta um problema todos os dias, que é a questão da mobilidade. Infelizmente, o serviço que é prestado à população no transporte público, principalmente no Recife, região metropolitana, deixa muito a desejar. A gente sabe disso. Então, qual é a proposta para essa área? Primeiro é ver o que é que está acontecendo com o transporte público, que há décadas as mesmas empresas, não se muda, né? O usuário reclama e continua as mesmas coisas. Ampliar também a rede de ciclovias, porque as pessoas, além de cuidar da saúde,
As pessoas precisam de alternativa barata, saudável e que não polua o meio ambiente. E outra coisa, ainda a bicicleta, ela relaxa a mente do trabalhador antes de ele chegar no emprego. Então a ideia seria também construção de ciclovias. Sim, sim. Nas principais cidades, eu imagino? Sim, sim. Nas maiores cidades, que as menores, elas têm um fluxo menor de carros, né? Então não vejo necessidade. E ainda sobre mobilidade, a gente fala um pouquinho sobre as estradas, principalmente que levam para o interior, mas também obras importantes como o Arco Metropolitano. Então, qual seria a ideia, a proposta para tentar melhorar as estradas, a malha aqui em Pernambuco? Primeiro tem que se ver as contas, né? Porque a gente sabe que os gastos públicos estão congelados, né, por 20 anos e nós precisamos urgentemente derrubar essa PEC. A senhora, pela primeira vez candidata a um cargo eletivo, como eu já coloquei, tem algum canal onde a população possa ter acesso a mais detalhes da sua proposta, em rede social, por exemplo, internet? No caso nós da Causa Operária, nós temos um canal, né, o COTV, que é pelo YouTube. Temos o Jornal da Causa Operária, então nós temos vários meios de comunicação para o eleitor se familiarizar com o nosso programa. Já na reta final, faltando pouco mais de 1 minuto para o fim da nossa entrevista, se eleita, qual marca gostaria de imprimir a Pernambuco? Para daqui a 4 anos olhar para trás e falar assim, eu consegui colocar essa marca, imprimir essa marca ao estado de Pernambuco. Um governo popular, que a população realmente se sinta representado e esteja com a governadora na cadeira do estado. Ok, candidata, muito obrigada. Boa eleição para a senhora. Muito obrigada. Encerramos hoje a série de entrevista com os candidatos ao governo de Pernambuco. Discutimos aqui no Jornal da Tribuna propostas para ajudar você, eleitor, a fazer a melhor escolha. Acreditamos, claro, que democracia se faz com voto consciente. Isso só é possível através da informação, por isso não houve exclusão de nenhum candidato. Todos foram entrevistados ao vivo e por 12 minutos também tiveram a oportunidade de explicar as propostas para o nosso estado e continuo repetindo aqui, acreditamos no voto consciente através da informação.